Meus irmãos, semana passada começamos a exposição do livro do profeta Jonas, vimos o capítulo 1 e hoje nós vamos ler o capítulo 2 de Jonas. Abra sua Bíblia, capítulo 2 do livro do profeta Jonas. Jonas capítulo 2. Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor seu Deus e disse: Na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e tu me ouviste a voz. Pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas obras e todas as tuas vagas passaram por cima de mim. Então eu disse: lançado estou de diante dos teus olhos. Tornarei porventura a ver o teu santo templo? As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou e as algas se enrolaram na minha cabeça. Desci até os fundamentos dos montes, desci a terra cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Contudo, fizeste subir da sepultura a minha vida, ó Senhor meu Deus. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor e subiu a ti a minha oração do seu templo. Os que se entregam à idolatria abandonam aquele que lhes é misericordioso. Mas, com a voz do agradecimento, eu te oferecerei sacrifício. O que votei, pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra. Vamos orar? Senhor meu Deus, obrigado, Pai, por essa oportunidade que o Senhor nos dá de juntos cultuarmos ao Teu nome e, nesse instante, ouvimos a Tua palavra. Que o Teu Espírito Santo fale a cada um dos meus irmãos presentes aqui nesta noite. Que o Senhor me use apesar de mim, Pai. Que esta seja uma noite, Senhor Deus, de edificação, uma noite de refrigério, uma noite de edificação, uma noite, Senhor Deus, de arrependimento, uma noite, Senhor Deus, de mudança de vida, provocada através da Tua palavra. É isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nos últimos dias têm feito altas temperaturas. O sol, ele fica muito quente. E olha que nós nem chegamos no verão ainda. O verão oficialmente, ele se inicia no dia 22 de dezembro. E os poucos instantes que a gente fica no sol, a gente percebe no chão a nossa sombra. E é interessante o seguinte, que a sombra, seja a nossa ou seja de qualquer outra pessoa, animal, planta, objeto, de qualquer coisa, a sombra tem o mesmo formato daquilo a qual ela está refletindo. Então, quando você olha a sua sombra, você vê ali o desenho do seu corpo. Mas a sombra não é a gente. A sombra apenas aponta para a realidade. A sombra é apenas um desenho, uma figura daquilo que é real, o nosso próprio corpo. E, queridos irmãos, o Antigo Testamento está repleto de sombras. Sombras de Cristo. Toda a Bíblia fala sobre Jesus. O Antigo Testamento não cita o nome Jesus, mas ele fala de Jesus através de sombras. Quando nós voltamos lá para o início, no Éden, quando o homem pecou,
nós vemos ele tentando providenciar para si mesmo uma solução para cobrir a sua nudez. Mas aquela solução ela é vã. Aquela solução, que eram as cintas de folhas, iriam apodrecer um dia. Deus então, ele dá ao homem a solução definitiva. Deus então, ele faz para o homem uma roupa de pele de animais. E para que ele fizesse aquela roupa, ele precisou arrancar a pele de um animal. E você só arranca a pele de um animal depois que você mata ele. Deus então matou um animal para que a vergonha do homem, a nudez do homem fosse coberta. Um pouco antes, o próprio Deus disse para o homem que o descendente da mulher esmagaria o descendente da serpente. Então ali você já vê uma sombra, ou melhor, duas. A primeira é essa profecia do Senhor, e a segunda é o animal morto, apontando para aquele que um dia morreria de uma vez por todas. Depois, lá em Gênesis capítulo 6, nós vemos a arca. E só sobreviveram ao dilúvio aqueles que estavam dentro da arca. Quem estava do lado de fora morreu, não teve chance. Agora, os que estavam na arca tiveram suas vidas preservadas. Da mesma forma, meus irmãos, aquela arca era uma sombra. Somente aqueles que estão em Cristo, somente aqueles que foram salvos por Cristo, somente aqueles que creram em Jesus Cristo é que têm a salvação. Todos os sacrifícios que vieram depois, as festas, o tabernáculo, tudo apontava para Cristo. E quando nós chegamos no livro do profeta Jonas, meus irmãos, nós vemos também uma sombra. Uma sombra. E essa sombra, meus irmãos, aparece aqui no capítulo 2, que é Jonas dentro do peixe. E Jonas ficou dentro daquele peixe, a Bíblia diz, 3 dias e 3 noites. Da mesma forma, o Senhor Jesus, que veio a este mundo, nasceu, viveu, morreu, ele também ficou 3 dias, não no ventre de um peixe, mas no ventre da terra, sepultado. E da mesma forma como aquele peixe colocou Jonas para fora, Jesus saiu de fora do túmulo, saiu de fora da sepultura, e ele vive e reina para sempre. É disso, meus irmãos, que o livro do profeta Jonas fala. Ele fala a respeito da nossa salvação. Ao Senhor pertence a salvação. Sobre esse tema que eu gostaria de meditar com os irmãos, e eu gostaria de ver novamente aqui o capítulo 1, versículo 17, o último versículo, aliás, do capítulo anterior. Disse assim: deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Irmãos, domingo passado nós iniciamos a exposição do livro do profeta Jonas. Nós vimos que ele já era um profeta conhecido de Israel, era um profeta experiente, não era o seu primeiro chamado. Deus então chamou Jonas para uma missão especial, e essa missão era ir até a cidade de Nínive, capital da Síria, e ali clamar contra ela, pregar contra ela, porque os ninivitas eram pessoas muito cruéis, muito más. Porém, Jonas não quis ouvir a voz de Deus. Jonas então, ao invés de ir para Nínive, que ficava a leste de Israel, ele foi para Tarsis, que fica a oeste de Israel. Jonas preferiu fugir da presença de Deus do que obedecer à palavra de Deus. Jonas então, naquela fuga, ele pensava que estaria longe da presença de Deus. Mas Deus estava com Jonas. Deus foi atrás de Jonas, foi atrás dele com uma tempestade. E naquela tempestade em que os marinheiros, em que os passageiros daquele navio tentavam de todas as formas orarem a seus deuses, Jonas dormia. O único crente que estava naquele navio estava alheio e indiferente àquilo que acontecia. Ele não estava nem um pouco preocupado.
Mas Jonas foi acordado, Jonas ele foi instado a orar, nós não sabemos se ele fez isso. E Jonas então é finalmente descoberto, Jonas então ele assume que a culpa era dele, Jonas então assume que ele era o responsável. E Jonas então ele diz o seguinte: me lancem no mar, me lancem no mar. Ao invés de se arrepender, Jonas preferia morrer do que obedecer à vontade de Deus. E Jonas foi lançado, o mar se acalmou e um peixe engoliu o profeta desobediente, meus irmãos. E o que acontece dentro deste peixe? Acontece, meus irmãos, o momento mais impactante deste livro. Jonas ele era um crente, mas Jonas, meus irmãos, por diversas vezes neste livro, ele age como um descrente, ele age como um desobediente, ele age contrário àquilo que Deus dizia. Mas aqui no capítulo 2, Jonas se mostra um homem crente, ele ora ao Senhor. O texto diz no capítulo 2, versículo 1: então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor seu Deus. Meus irmãos, vejam, nós não sabemos se Jonas orou no barco, nós não sabemos se Jonas em algum momento pediu para Deus parar a tempestade no barco. Mas no fundo do oceano, na barriga daquele peixe, Jonas ora. Só que não é uma oração de desespero, meus irmãos. Diz que ele orou ao Senhor. Senhor é Iavé ou Jeová, como nós cantamos, Jeová. São palavras, as mesmas são palavras hebraicas que falam a respeito do Deus da aliança, o Deus de Israel, o Deus que firmou uma aliança com o seu povo. E diz o texto que o Senhor era o Deus de Jonas, o Senhor seu Deus. Meus irmãos, o Senhor ele jamais nos abandonará. Ele fez uma aliança conosco. Ele, de fato, é o nosso Deus. Mas, individualmente, eu pergunto a cada um: ele é o seu Deus particular? O seu Deus pessoal? Você ama a Ele de verdade? Você o obedece? Você o busca na sua palavra, em oração? Ele está acima de todas as demais coisas? Você o ama de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento? Ele de fato é o seu Deus? Você confia nele de todo o seu coração? Jonas ele diz que o Senhor era o seu Deus, é Ele quem ele ora, queridos irmãos. E Jonas então, a partir do versículo 2, vai narrar a sua oração de maneira poética, na forma de poesia, na forma de um salmo. Jonas, como judeu que era, ele conhecia os salmos. João Calvino ele escreveu que os salmos eles são a anatomia da alma. Então, quando você lê o livro dos Salmos, você vê a si mesmo. Você vê ali exposto as angústias, os sofrimentos, as dores dos salmistas. Você percebe ali que aqueles salmistas eram gente como a gente. Eram pessoas que passavam por situações, circunstâncias semelhantes às nossas. E ali eles derramam a sua alma em oração ao Senhor. E é exatamente isso que Jonas faz aqui. Olha o versículo 2, ele diz assim: na minha angústia clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e Tu me ouviste a voz. Percebam, meus irmãos, que mesmo do ventre do abismo, mesmo no fundo do oceano, Jonas ele tinha absoluta convicção que Deus havia ouvido a sua voz. E é interessante uma coisa aqui nesse versículo, meus irmãos. Olha o verbo, o tempo verbal desse último verbo aqui. E tu me ouviste a voz. Está no passado, pretérito.
O Senhor já ouviu a minha voz, Jonas está dizendo aqui. Mas peraí, como assim, Jonas? Você ainda está no ventre do peixe. Você está na escuridão, no fundo do mar. Jonas, você vai morrer aí, o peixe ele vai dissolver a sua carne, as enzimas no estômago do peixe vai dissolver o seu corpo. Jonas, você vai morrer aí dentro. Você não saiu do peixe ainda e você nem sabe se vai sair. Como que você pode dizer que Deus já ouviu a sua voz? Vejam, meus irmãos, um grande ensino que este versículo nos ensina é o contentamento. O contentamento ele não deve ser buscado na provisão, mas antes da provisão. Jonas declara que ainda no peixe, ainda na barriga do peixe, sem saber se sairia de dentro do peixe, ele fala: Deus já me ouviu. Deus já escutou a minha oração. E meus irmãos, mesmo antes da provisão, mesmo antes da bênção, mesmo sem saber se a bênção viria, se ele seria salvo, se ele seria liberto, se ele sobreviveria àquela situação, Jonas ele ora, Jonas ele louva, Jonas ele adora, porque o Senhor é o seu Deus. Tudo que ele precisava era do Senhor. Nem a vida importava mais. Lembre-se, ele não sabia que ele seria colocado para fora do peixe, mas ele sabia que o Senhor é o seu Deus. Meus irmãos, não é porque passamos por aflições que Deus não responde às nossas orações. Vejam, quando nós passamos por uma enfermidade, nós esperamos a cura. Diante de um desemprego, nós esperamos um novo emprego. Diante de uma crise familiar, profissional, financeira ou eclesiástica, a nossa esperança, irmãos, é que os problemas sejam resolvidos. Mas nós precisamos nos lembrar de uma coisa, que mesmo antes de nós recebermos aquilo que nós esperamos, e mesmo que a gente não receba aquilo que nós estamos esperando, Deus responde a nossa oração. Contentamento, irmãos, não está em receber de Deus a coisa esperada. Eu recebi a bênção que eu tanto esperava, agora eu estou contente. Não, contentamento é alegrar-se em Deus, o seu Deus, mesmo se você não tiver aquilo que se espera. E vejam, meus irmãos, mesmo que Deus não te dê aquilo que você quer, isso não significa que Deus não te abençoou. Isso porque, meus irmãos, Deus, Ele usa as coisas loucas deste mundo para salvar os seus eleitos. Pensa aqui comigo um pouco. Pela lógica, onde que Jonas teria mais chance de sobreviver? Na água ou dentro do peixe? Talvez você fale: pastor, mas na água ele ia morrer afogado. Provavelmente. Mas na água havia possibilidade de um outro barco passar, de um outro navio passar e resgatar Jonas. E dentro do peixe, ninguém ia vê-lo. Ninguém sabia que aquele peixe estava com um homem vivo lá dentro. Aliás, ninguém via o peixe porque ele estava no fundo do mar. Então, olha que incrível, meus irmãos. Para que Deus ouvisse a oração de Jonas, para que Jonas orasse a Deus, Deus o lançou no ventre do abismo. É o que ele diz aqui no versículo 2. Para Deus nos salvar, Ele antes nos joga no abismo, Ele nos mostra o nosso pecado. Você deve conhecer o capítulo 12 de 2 Coríntios. Lá em 2 Coríntios, Paulo, no início daquele capítulo 12, Paulo, ele relata a respeito de revelações que ele teve. Ele subiu ao céu, ele viu coisas maravilhosas no céu, ele viu coisas que ele não podia falar, ele foi um privilegiado que recebeu uma revelação que nenhum outro homem recebeu.
Ele ainda vivo, antes da sua morte, ele viu o céu. O que diz o texto em seguida? Olha lá, 2 Coríntios 12, 7. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Você conhece esse texto? A gente sempre fala do espinho na carne, a gente fala da oração de Paulo 3 vezes, para que tirasse o espinho. A gente conhece a resposta do Senhor, a minha graça te basta. Mas você já prestou atenção a respeito do motivo do espinho na carne? Olha de novo lá o versículo 7, 12, 7. Para que eu não me ensoberbecesse, foi-me posto um espinho na carne. Sabe o que foi aquele espinho na carne, meus irmãos? A salvação de Paulo. Deus salvou Paulo da sua soberba, colocando nele aquele espinho na carne. Deus salvou Paulo, meus irmãos, do seu pecado, através da instrumentalidade daquele mensageiro de Satanás. Deus é o Salvador, mas Deus usa suas criaturas, sejam elas quais forem, para nos salvar. Um dia você ouviu a pregação do Evangelho, e algumas pessoas que já nos pregaram o Evangelho nem estão mais na fé, apostataram, desviaram-se. E vejam aqui, Paulo, ele está nos mostrando, meus irmãos, que aquele espinho na carne tinha um propósito bom, para que eu não me ensoberbecesse. Então Deus usou o mensageiro de Satanás para salvar Paulo da soberba, aliás. Deus usou um grande peixe para salvar Jonas da sua autossuficiência, da sua desobediência, salvar Jonas da sua ira. Jonas no ventre daquele peixe não podia fazer nada. Ele não podia fugir mais de Deus. Ele não podia mais desobedecer a Deus. A única coisa que ele podia fazer era orar. E da mesma forma, meus irmãos, Deus, Ele usa todas as circunstâncias, todas as coisas, inclusive circunstâncias ruins, circunstâncias desfavoráveis, inclusive criaturas que nos façam mal, inclusive pessoas que nos façam mal, para nos ensinar a sermos contentes em toda e qualquer situação. Jonas, ele sabia que a sua morte se aproximava. Ele não tinha ideia que ele seria liberto daquele peixe, mas ele sabia que Deus havia ouvido a sua oração. Na primeira igreja que eu pastoreei, havia um casal, na verdade esse casal está lá até hoje, que tinha um filho, e o seu segundo filho nasceu com síndrome de Down. Como se não bastasse essa síndrome causar para os pais, um certo sofrimento, aquele menino, além da síndrome de Down, ele nasceu com uma enfermidade chamada cardiopatia. E durante os primeiros anos daquele menino, primeiramente os primeiros meses, depois os primeiros anos, eles precisaram ir para São Paulo diversas vezes para fazerem um tratamento, para que aquela enfermidade pudesse regredir. Houve um tempo que aquela família morava no hospital. Não havia mais como voltar para casa, então eles tiveram que ficar ali meses, longos meses naquele hospital. E ali eles experimentaram, meus irmãos, às vezes leves melhoras do quadro, e outras vezes graves pioras. Teve um dia que o médico responsável pelo tratamento daquele menino chegou para sua mãe e disse o seguinte: olha, não há mais o que fazer, agora é só esperar, porque seu filho não responde mais, é só esperar ele parar de respirar. Você, minha irmã que é mãe,
O que você faria se você ouvisse isso? Qual seria a sua reação? Você, meu irmão que é pai, o que você faria se você ouvisse isso? Qual seria a sua reação? Sabe o que aquela nossa irmã fez? Quando ela ouviu do médico, olha, é só esperar ele parar de respirar, porque não há mais o que fazer. Essa nossa irmã foi para um canto daquele hospital e ela louvou. Ela começou a cantar louvores. Ela começou a adorar ao Senhor, a agradecer ao Senhor, a louvar ao Senhor, porque ela sabia o seguinte: Senhor, o Senhor me deu o meu filho, louvado seja o Senhor, e se o Senhor quiser tirar de mim o meu filho e levá-lo para si, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, aquela nossa irmã aprendeu a mesma lição que Jonas havia aprendido, a lição do contentamento. Não havia bênção, não havia a resposta que ela queria cura, mas não havia no prognóstico, no diagnóstico médico, a possibilidade de cura. Todas as tentativas haviam sido esgotadas, e ela não pede mais nada para Deus. A única coisa que ela pede: Senhor, seja feita a tua vontade. O Senhor é grande, o Senhor é bom, o Senhor é digno, o Senhor é o meu Deus. E sabe o que havia naquele coração? Um coração rasgado por Deus, um coração que doía, um coração que sangrava, mas havia paz. Aquela paz, a paz que excede todo o entendimento. Você já sentiu essa paz? E é interessante, irmãos, que Paulo fala lá em Filipenses 4, que essa paz a gente sente quando a gente fica ansioso. Paulo fala: não fiquem ansiosos, coloque diante de Deus oração, suplicações de graças, e a paz que excede todo entendimento guardará o vosso coração e a vossa alma. Ou seja, naquele momento mais difícil, em que a ansiedade tenta tomar conta de você, você adora, você agradece, você louva, e você tem paz. E sabe quem te dá essa paz? Nós lemos agora há pouco na liturgia. É o príncipe da paz. Jesus, meus irmãos, ele veio para nos dar paz, com Deus, para nos dar a paz que excede todo o entendimento. O príncipe da paz, ele veio a este mundo, ele encarnou-se, ele viveu uma vida obediente ao Pai, ele morreu na cruz no nosso lugar, ele ressuscitou e ele disse: a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Mas, meus irmãos, tem crente que tem dificuldade para sentir essa paz. Tem crente que parece que só tem paz quando recebe a bênção que tanto queria. Ele acha que para ser feliz, o milagre precisa acontecer. Senhor, eu só serei contente se o milagre acontecer na minha vida. Eu só serei contente se eu me casar. Eu só serei contente se eu tiver filhos. Eu só serei contente quando eu comprar o carro que eu quero. Eu só serei contente quando as minhas dívidas acabarem. Eu só serei contente quando eu tiver o emprego dos meus sonhos. Eu só serei contente quando eu me formar. Eu só serei contente quando o meu filho foi curado. Senhor, faz um milagre na minha vida e eu vou ser contente. Meu irmão, você não precisa de milagre. Você precisa de Cristo. É Cristo quem nos faz contentes em toda e qualquer situação. A sua alegria e o seu contentamento não podem depender da realização dos seus desejos e dos seus sonhos, mas somente de Cristo. Mesmo que Deus deixe você no ventre do peixe, definhando até morrer, Ele é o seu Deus, Ele é o seu Salvador. Mesmo que você perca a sua vida na terra, você jamais perderá Cristo, porque Cristo é tudo o que você precisa, mais do que a vida, inclusive. É Ele. Então Jonas finalmente compreendeu isso. Senhor, eu vou morrer aqui dentro desse peixe. Quando tornarei a ver o teu templo novamente? Mas o Senhor ouviu a minha oração. Ao Senhor pertence a salvação. Irmãos, nada é em vão.
Nada é por acaso. Nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. E o bem é formar Cristo em nós, é conhecer Cristo. Lembra de Jó? Jó passou por tudo o que ele passou. E ao final ele diz o quê? Eu te conhecia só de ouvir. E uma pausa. Sabe quem era Jó? Nas palavras do próprio Senhor Deus, o homem mais íntegro da face da terra, o homem mais crente da face da terra era Jó. Não era o pastor dele que falou isso, não era o amigo dele que falou isso, não era um parente dele que falou isso, o próprio Deus, o mais íntegro. E o homem mais íntegro da terra, ele fala: eu te conhecia, Senhor, só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Meus irmãos, Deus às vezes nos faz passar pelas situações mais adversas para que a gente veja Cristo, para que a gente se contente em Cristo. E em sua oração, voltando para o nosso texto, Jonas ele declara que aquilo que ele passava era obra do Senhor. Olha os versículos 3 até o 6, a parte A. Pois me lançaste no profundo do coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Veja só, meus irmãos, é Deus quem o lançou no profundo dos mares, não foi o diabo. É Deus quem o cercou de corrente de águas. Foi as vagas, as ondas de Deus que passaram por cima de Jonas. Versículo 4: então eu disse: lançado estou de diante dos teus olhos, tornarei porventura a ver o teu santo templo? As águas me cercaram até a alma, o abismo se rodeou, as algas se enrolaram na minha cabeça. Desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Foi Deus que fez aquilo. Jonas tinha consciência disso. Deixa eu te contar uma coisa. Deus, Ele não leva você somente para os lugares bonitos. Deus, Ele não dá a você somente dias ensolarados. Deus, Ele não concede a você somente horas felizes. Mas às vezes, Deus vai colocar você dentro do ventre do peixe. Às vezes Ele vai te fazer passar pelo vale, pelo deserto. Mas mesmo quando passarmos por esses lugares, por essas circunstâncias que nós não queremos, Ele está conosco. Salmo 139, versículos 9 e 10, palavras do rei Davi. Ele disse: se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Deus estava com Jonas no ventre do peixe. Deus estava com o seu povo no deserto. Deus estava com Jó enquanto ele sofria profundamente. E Deus abandonou o seu filho na cruz para que jamais abandonasse você. Mesmo dentro do peixe, mesmo nas horas mais dolorosas da sua vida. Sabe por quê? Porque enquanto você passa por essas horas, o que Deus está fazendo em você é forjar o caráter de Cristo, é moldar Cristo em você. Se todas as coisas cooperam para o nosso bem, o texto de Romanos 8:29 nos responde que o nosso bem é sermos a imagem do Filho de Deus, o primogênito de muitos irmãos. Então a gente tem que se parecer com o nosso irmão mais velho. Cada vez menos eu, cada vez mais Cristo, que Ele cresça e eu diminua. E Deus, meus irmãos, Ele vai fazer isso dentro do peixe. Na hora que está tudo bem, a gente relaxa. Na hora que a coisa está tranquila, que a conta está no azul, que a saúde vai bem, Deus nos conhece, a gente relaxa. Então Deus às vezes tem que dar uma puxada. Deus às vezes tem que nos lembrar, meus irmãos, que a nossa vida neste mundo
não é um resort. Já foi no resort? All inclusive? Resort é um hotel, na verdade é um parque, eu acho. É um lugar assim, com muita coisa, com piscinas, tem resort na praia. Você come à vontade, bebe à vontade, está tudo pago. Vou relaxar. A vida não é isso, meu irmão. A vida é carregar a cruz. E às vezes a cruz fica pesada. Às vezes as enzimas do peixe começam a atacar a nossa pele. Às vezes a gente sente a dor. Mas o Senhor está conosco. O Senhor é o nosso Salvador. O Senhor providenciou um mensageiro de Satanás para salvar Paulo da sua soberba. E o Senhor providenciou aquele peixe para salvar Jonas da sua desobediência. E o Senhor, Ele providencia circunstâncias difíceis, mas dolorosas, para salvar você do seu pecado, para matar o seu velho homem, para esmagar você lá embaixo, para te jogar lá embaixo, e Cristo aparecer, Cristo ser visto na sua vida e na minha vida. É para isso que serve o peixe, e isso é bom. Salmo 119, versículo 71, provavelmente Davi que escreveu esse Salmo, 119, 71, ele escreveu o seguinte: foi-me bom eu ter passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. Sabe para que serve a aflição? Sabe para que serve o deserto? Sabe para que serve o ventre do peixe? Para Deus nos ensinar. Deus não ensina a gente quando está tudo bem, tudo tranquilo. Ele pode até ensinar se Ele quiser. Mas olhando para a Bíblia, olhando para os Salmos, por exemplo, você vai perceber que os irmãos que têm vindo aqui nas quintas-feiras no estudo do livro dos Salmos, você vai perceber que os salmos mais profundos foram escritos nas horas de maiores lutas de Davi. Quando Deus te aperta, é que Ele forma Cristo em você. Mas veja, irmãos, a oração de Jonas, ela não termina falando da sua angústia. Versículo 6, parte B, até o versículo 9. Contudo, fizeste subir da sepultura a minha vida, ó Senhor meu Deus. Olha só, é o Deus dele, pessoal. 7, quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor. Ele não se lembrou do Senhor lá no barco, mas enquanto dentro dele desfalecia a sua alma, ele se lembrou do Senhor, e subiu a ti a oração dele ao seu santo templo. Versículo 8, os que se entregam à idolatria vã, abandonam aquele que lhes é misericordioso. Mas, com a voz do agradecimento, eu te oferecerei sacrifício. O que votei, pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Olha lá o versículo 6 novamente, a parte B. Contudo. Como eu amo essa palavra contudo aqui nesse texto. Uma conjunção adversativa. Sabe o que é esse contudo? Esse contudo está mostrando o seguinte, meus irmãos, que Jonas ele estava na profundeza do mar. Seu coração foi rasgado pelo Senhor. Deus estava ali, meus irmãos, destruindo Jonas, sufocando o seu orgulho, a sua autossuficiência, matando o seu velho homem. Contudo, Deus não deixa a gente lá embaixo. Ele forma em nós o novo homem formado em Cristo Jesus. Ele nos faz novas criaturas. Jonas estava na sepultura, assim como Jesus esteve. Mas Jonas estava salvo. Mesmo que Deus não tirasse Jonas daquele peixe, ele diz: ao Senhor pertence a salvação. Mesmo que Deus não te liberte da sua angústia, o Senhor é o seu Salvador. E Jonas lembrou-se disso e confiou. Quando finalmente aprendemos o que Deus quer nos ensinar no ventre do peixe, nós louvamos o seu nome.
quando finalmente reconhecemos que estávamos perdidos e Ele nos salvou, nós oramos a Ele em adoração. Meu irmão, minha irmã, se você não tem adorado a Deus, é porque você ainda não entendeu a redenção. Jonas entendeu a redenção, ele entendeu que o Senhor é o Salvador, por isso ele louvou. Se você é uma pessoa que reclama, que murmura, que é amargurada, invejosa, maledicente, você não entendeu quem Deus é. Jonas poderia estar lá reclamando, poderia estar praguejando. Eu já vi pessoas, irmãos, no leito de morte, praguejando Deus, porque Deus a colocou naquela situação. Mas Jonas estava no leito de sua morte, no ventre daquele peixe. Ele sabia que ele poderia morrer ali dentro, que provavelmente ele morreria ali dentro. Mas ele louva, ele ora, ele reconhece quem é o Senhor. Agora Jonas não é mais autossuficiente. Agora Jonas não é mais soberbo. Agora Jonas não é mais desobediente naquele momento. Ele é um adorador. Deus havia matado o ego de Jonas naquele momento. E de novo, Deus usa circunstâncias adversas para isso. E sabe qual é o nome que Jesus dá às circunstâncias adversas? Tomar a cruz e seguir. Dia após dia. Dia após dia você vai ter um peixe. Dia após dia você vai ter um deserto. Dia após dia você vai ter a sua cruz particular. Só que vejam, meus irmãos, Deus tem misericórdia de nós no sofrimento. Ele teve misericórdia de Jonas, versículo 10. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra. Deus teve misericórdia de Jonas 2 vezes. Na verdade, 3, que a gente vai falar no último capítulo. A primeira foi quando Deus fez o peixe engolir Jonas, para que ele não morresse afogado. A segunda foi quando Deus falou ao peixe que vomitasse Jonas, para que ele não morresse consumido por aquele peixe. Deus teve misericórdia de Jonas. E Jonas sabia, meus irmãos, que o Senhor é o Salvador, mesmo que o matasse. De novo, mesmo que Deus não responda a sua oração do jeito que você espera, Ele continua sendo o seu Salvador. Mesmo que Ele tire a sua vida, Ele continue sendo o seu Salvador. Mesmo que Ele te deixe dentro do peixe, definhando, sendo consumido pelo peixe até morrer, Ele continua sendo o seu Salvador, meus irmãos. E sabe por que Ele faz isso? Sabe por que qualquer sofrimento que você tenha nessa vida, qualquer peixe que te engula, qualquer deserto ou vale que você passe, é misericórdia do Senhor? Porque nenhum desses sofrimentos se compara ao sofrimento que o Filho de Deus teve naquela cruz. E Ele teve esse sofrimento, bebeu o cálice da ira de Deus, porque Ele te ama, porque Ele teve misericórdia de você, porque Ele demonstrou a sua graça a você. Ele não tinha nenhuma obrigação de fazer isso, nenhuma dívida conosco, nós éramos os devedores, não Ele, mas Ele fez isso porque Ele te ama, por graça e misericórdia. Lembra daquele menino que eu falei? Inclusive o nome dele é Lucas, ou melhor, era Lucas. Para espanto de todos, ele melhorou, ele foi curado. Os médicos disseram: não tem mais chance. A mãe não orou mais pela cura, mas Deus teve misericórdia. Irmãos, a misericórdia do Senhor não é sem propósito. Quantas vezes Deus teve misericórdia de você neste ano? Esse ano que está quase no fim.
Quantas foram as vezes que Deus não deu para você aquilo que você merece? Quantas vezes Deus perdoou os seus pecados nesse ano e durante toda a sua vida? A misericórdia do Senhor não é sem propósito. Se você foi alvo da misericórdia e da graça do Senhor, então obedeça, sirva-o com as boas obras da obediência, conforme diz Efésios 2, 8 a 10. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Jonas foi vomitado para que a partir daquele momento, então, ele pudesse obedecer a Deus. E é isso que nós veremos no próximo domingo, a obediência de Jonas. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Que Deus cuide de cada um de nós durante o próximo ano e durante todos os anos que Deus nos der, mesmo que Ele nos coloque no ventre do peixe, mesmo que Ele não nos livre do ventre do peixe, que você aprenda o contentamento, que o Senhor seja o seu Deus, que o Senhor seja o seu Salvador, para a glória dele. Amém.